tenho 51 anos e tem 2 anos que eu estou na rua. Quanto tempo você está na rua? Tenho 2 anos. 4 anos ou mais. 25 anos trabalhando. Eu decidi assim, porque eu era casada, minha vida não era muito bem. A rua não, nós é correria, só que a gente quer um apoio, ser alguém na vida, né? Enquanto a gente não acha isso, a gente vai correndo atrás, até uma hora as portas abrir, a gente conseguir. Fica pedindo a Deus todo dia, né? Um dia acordar e Deus dá uma direção. Ruptura com a família, com o trabalho, uso de álcool e outras drogas. Várias são as situações que levam as pessoas à difícil realidade de morar nas ruas. O Novos Tempos de hoje fala sobre a vida dessas pessoas que convivem com o vai e vem das cidades, vivem com muito pouco e sobrevivem à margem da dignidade. A política nacional voltada para as pessoas que vivem em situação de rua tem entre os princípios garantir a dignidade à pessoa humana, o direito à convivência familiar, comunitária e valorização da cidadania. E para falar com a gente sobre o tema, nós recebemos Egídia Maria de Almeida Aiche, membro do programa Polos de Cidadania e Cidade e Alteridade da UFMG. Egídia, obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria começar o programa te perguntando quais são os principais desafios encontrados pelo governo para conseguir colocar em prática a política nacional. Bom, quando você fala em governo, nós temos que lembrar que existem 3 níveis de governo, né? Então, você tem uma política nacional que é estabelecida por um decreto federal, você tem uma política estadual e uma política no âmbito municipal. Cada uma delas vai se adaptar ou vai ter que se adequar, né, ao que o determinado governante vai propor, né? Então, no caso de Minas Gerais, a gente tem uma lei estadual, né? E ainda não temos uma lei municipal, mas foi criado um comitê para discussão, para monitoramento e assessoramento da política municipal para a população em situação de rua, a partir do decreto 7.053, que é de 2009, esse que você mencionou aí na abertura, né? Então, os desafios são muitos, né, para os governos, mas existem muitas possibilidades e o próprio decreto já estabelece um pouco, né, os caminhos que podem ser e que devem ser seguidos, sabe? Agora, de todo modo, eles vão estabelecer uma exigência de uma adesão dos municípios também, porque é no município que as coisas acontecem, né? É o poder mais próximo das pessoas. Exatamente. Né? Então, os municípios eles têm um papel muito importante, embora, claro, o governo estadual também tenha o seu papel, né? E pode também fazer muita coisa. Agora, no caso dos municípios, o decreto prevê a adesão, então, do município a essa política nacional. Esse é um passo importante, né? Agora, o que significa para o município aderir a essa política nacional? Significa ele abrir-se, né, a dialogar com a sociedade civil e trazer os órgãos, né, que são responsáveis pelas principais políticas públicas para dialogar com essas entidades e principalmente com as pessoas em situação de rua, né? Porque um princípio que a gente tem, e aí eu falo do programa Polos de Cidadania, né, do programa Cidade e Alteridade, mas também das entidades da sociedade civil que trabalham com população em situação de rua, que é o seguinte: não fale por eles, nós jamais falamos por eles. Dar vez e voz ao cidadão, exatamente, né? Nós trabalhamos com eles, nós não trabalhamos para eles. Então, tudo que nós temos, né, discutido, debatido, tem o protagonismo deles como um pressuposto. E aí o próprio município e o próprio Estado, na medida em que eles criam espaços e instâncias para ouvir, né, essas pessoas, essas entidades também, eles já começam de certa forma, criar, né, todo um horizonte de possibilidades. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, Sim. mas para a gente alinhavar e aprofundar isso que nós estamos falando aqui. Sim. Em geral, a população, a sociedade tem dificuldade de lidar com os cidadãos que fogem ao esquema, vamos dizer assim, da maioria, né? Ao padrão, né? Como seria a melhor forma da gente se dirigir às pessoas que estão em situação de rua? Porque eu me lembro quando trabalhava, eu falava com você no início, antes de começarmos o programa, quando a gente trabalhava com meninos e meninas em situação de rua, a gente evitava falar meninos de rua e buscava uma nomenclatura mais a favorecer o olhar da sociedade e reconhecer pessoas humanas, cidadãos. Sim. Para os moradores de rua hoje, como é que são orientadas a sociedade é orientada para nomear essa realidade?
Tem uma questão que é da nomenclatura, como você disse, né? Quer dizer, em vez de falar, você é um mendigo, como, né? Existe aquele estereótipo, aquela visão, né? Já bastante problemática e preconceituosa, são mendigos, são vadios, são vagabundos, né? Desocupados, pessoas que não querem nada com a vida. Isso já é um fator que afasta totalmente, né? Então, quebrar isso e enxergar ali um sujeito, um ser humano, que tem não apenas, né, essa dignidade, mas é também portador de direitos, como todos nós, né? Eu me lembro de um promotor de justiça que, num evento que ele chamou, um promotor de direitos humanos, Dr. Rodrigo, ele foi perguntado pelas pessoas em situação de rua, viraram para ele e falaram assim, Dr. Rodrigo, quais são os nossos direitos? Ele falou assim, os mesmos que os meus. Vocês têm os mesmos direitos que eu, né? E isso, às vezes, não é muito claro para as pessoas, né? Elas veem aquela pessoa ali que está suja, que está com a saúde precária ou que está embriagada, mas que muitas vezes, e na maioria das vezes, está trabalhando e se virando para dar conta daquela realidade, né? E não enxergam ali esse ser humano e esse cidadão. Então, eu acho que esse olhar ele é fundamental, sabe? Mais do que a nomenclatura, é o ouvir, é o respeito, é o acolhimento, né? Agora, Egídia, quando a gente se aproxima e dá voz e vez a essas pessoas, elas se falar da sua história e tal, há uma espécie assim de ciclo da pessoa que, por exemplo, sai de casa, experimenta a rua, volta, até de fato ir morar na situação de rua. Assim, nas pesquisas, nos estudos de vocês percebem assim que há uma... É perfeito a gente perceber um ciclo das pessoas que estão na rua? Olha, primeiro é difícil a gente enquadrar diversas situações de vida num determinado modelo, num determinado padrão, né? Ou paradigma, como se diz, né? Na verdade, são histórias de vida diferentes, são sujeitos diferentes, singulares, né? Com as suas particularidades. Mas o que a gente percebe é que o ciclo pode se tornar repetitivo, essa coisa de ir para a rua e depois conseguir algum tipo de recurso, uma moradia mesmo que provisória e voltar para a rua. Isso tem diversas causas, digamos assim. Por parte da política pública, falta realmente uma política que propicie a esse indivíduo condições de se estruturar realmente, né, para recomeçar sua vida, né? Isso falta por causa da falta de políticas estruturantes, que são principalmente moradia e trabalho, ao nosso ver, né? E segundo eles também, nas discussões do movimento nacional, da população em situação de rua, do Fórum de População de Rua, a questão da moradia e do trabalho são as políticas estruturantes que devem fundamentar qualquer abordagem, qualquer trabalho com eles, né? Agora, tem um fator que você mencionou, que é a coisa de um ciclo, né? Uma preocupação que nós temos, eu estou falando todo esse conjunto, né? É o problema da cronificação, sabe? Por falta de um atendimento adequado, no primeiro momento em que esse indivíduo é abordado por um agente público, por um servidor público, ou por um de nós da sociedade civil, né? A principal cuidado deve ser em evitar a cronificação dessa condição de rua. Porque quanto mais tempo ele ficar na rua, mais difícil vai ser para ele conseguir sair daquela condição, sabe? Para acessar o trabalho, a saúde vai ficando debilitada, as condições emocionais, psicológicas, até psiquiátricas vão também se degradando. Então, é importante que ele seja atendido logo, que haja uma prioridade para esse atendimento, sabe? E aí é pensar a assistência pública, assistência social, né? Que é fundamental nesse primeiro momento, mas é uma política que tem que ser pensada de forma temporária, de forma emergencial, né? A assistência social tem um papel muito importante. É a abordagem desse sujeito, é acolher esse sujeito, é ouvir e localizar as demandas dele, né? E encaminhar essas demandas para os órgãos, para as instituições competentes, mas também já ir dialogando com as demais políticas, principalmente essas políticas estruturantes, moradia e trabalho, para que ele possa sair dessa condição o mais rápido possível. Porque a cronificação torna-se um desafio muito grande, tanto para o poder público como para ele. Deixa eu interromper vocês rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha no que os internautas têm comentado sobre o assunto, moradores de rua. Sim. Vamos rodar então o quadro hashtag.
Vou pedir para vocês olharem aqui para o nosso Aqui? telão. Tá. Isso. Vamos ver o comentário dos internautas. O primeiro, moradores de rua merecem dignidade. Façam o melhor por essas pessoas. Vamos lá. Céu. Segundo comentário. Moradores de rua não são animais, são como qualquer um, porém esquecidos. E última, a vida dos moradores de rua, que são esquecidos pela sociedade, acabam virando quase que fantasmas que vagam pelas ruas. Olha. O que vocês têm a comentar, a dizer sobre o Muito pessoal de interessantes casa? as observações, porque olha só, a questão da dignidade, né? Quando você fala em merecem dignidade, é como se fosse uma coisa externa, né? A dignidade, na verdade, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, a dignidade É inerente ao ser humano. é uma né? coisa que nós entendemos, né, Constitutivo. como uma coisa, um estatuto do ser humano, digamos assim, né? Então, ele não perde essa dignidade e ele não pode perder em hipótese nenhuma. Agora, o que vai assegurar a ele condições de viver essa dignidade, né? Então, eu acho que foi muito bem colocado. Tem que exercer a sua vida em plenitude, com os seus direitos, né? Agora, de que forma? Como fazer melhor por essas pessoas, né? É não fazer por elas, em primeiro lugar, é fazer com elas, é ouvir, trazer para o diálogo, trazer para pensar as suas questões e para pensar E o como- seu projeto de vida. Dar né? ferramentas para as pessoas Sim. conseguirem. Na verdade, elas mesmas vão apontando o caminho, né? Por exemplo, o programa Polos tem trabalhado, tem uma equipe que é a equipe pop de rua, a gente chama pop de rua no sentido Da do abordagem, que é né? falado, né? Não, não é abordagem. São projetos onde nós trabalhamos questões da população em situação de rua. Uma das equipes trabalha no acompanhamento do Fórum de População de Rua, que é um fórum aberto, né? Que tem reuniões mensais e que tem uma atuação muito interessante e que deve ser cada vez mais potencializado. E ali vão as pessoas em situação de rua, não todas, infelizmente, não muitas ainda, mas um bom grupo vai mensalmente para pensar essas questões e para propor. Daqui a pouco a gente conversa, Sim. a gente Tá volta bom. com mais Também conversa e tinha a duas gente questões. comenta Desculpa, essas questões. Não, é isso eu mesmo. tomei seu tempo. Tá? Não. Vamos então para um rápido Vamos lá. intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Novos Tempos e hoje estamos conversando com Egídia Maria de Almeida Aieche, membro do programa Polos de Cidadania e Cidade, autoridade da UFMG. Bom, no bloco anterior a gente estava comentando sobre os comentários aqui dos internautas. Vamos voltar então, porque faltaram 2 comentários, né? Exatamente. Vamos lá, esses últimos 2 comentários. Vou pedir Você quer um comentar? comentário Não, eu breve. queria pedir a você para comentar, porque isso é uma realidade que eu também percebo, que a sociedade tende a invisibilizar ou querer que o poder público simplesmente não os permita ver que existe na paisagem urbana essas pessoas. E também aquela expressão, né, de que ali há uma negativa, né, de que eles não são animais, mas porém esquecidos. Eu gostaria que você, porque realmente é uma realidade que nessa sociedade nossa acusada de cada vez mais individualista, onde as pessoas, cada um corre atrás do seu, querer se enriquecer e preocupar com o seu mundo particular, e esquece que há uma dimensão social, um pacto, né, que deve ser incluído todos na mesa da cidadania. Sim, com certeza. É muito curioso como a nossa sociedade ela ainda não tem, de certa forma, trabalhado essas questões do outro. Né? Quem que é esse outro? Né? Falta, eu acho que nós, como educadores, todos nós, né? A mídia, enfim, o próprio poder público fazer campanhas nesse sentido de trabalhar um pouco que sociedade nós queremos e que sociedade nós somos. Né? Então, uma sociedade, por exemplo, que não enxerga naquele indivíduo que está ali na rua, na calçada, às vezes, em condições muito, muito iníquas, né, de vida e tal, não consegue se solidarizar, não consegue enxergar ali um ser humano igual a ele, né? Mas se solidariza às vezes com o animal, né? Eu, por exemplo, defendo os animais, sou muito apaixonada por animais, defendo e faço tudo que posso, mas as pessoas têm mais solidariedade às vezes com um animal do que com um ser humano. Então é porque elas não enxergam ali um outro, um igual, né? Aqui é um indivíduo igual a mim e que tem que também ter os mesmos direitos que eu. Inclusive, há até uma culpabilização das pessoas. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Aí você tocou no ponto correto. Porque existe um julgamento moral, tá? O animal, ele está nessa condição, não porque ele quis, porque ele não teve escolha, né? Ele está assim porque ele é uma vítima. Esse indivíduo
provavelmente cometeu erros, cometeu pecados, crimes, enfim, ele é culpado por essa situação em que ele está. Aí o senhor colocou o ponto correto. Esse julgamento moral é o que impede, muitas vezes, que a pessoa respeite, que cuide, que proteja, né, e que não pratique mais violações contra aquele sujeito que já está numa condição de muita vulnerabilidade, né? E a coisa da invisibilidade, ela tem um lado que é bastante complexo, digamos assim, né? Porque a gente fala muito da invisibilidade, né? Eles não são vistos, eles não são percebidos como sujeitos, né? Agora, da parte do poder público e da parte da sociedade também, tem uma visibilidade excessiva do ponto de vista moral, vamos dizer assim, do ponto de vista da vigilância e do controle social. Quase criminalização. Isso. Né? Então, nós temos que ficar de olho neles, nós temos que controlar. Olha ali, olha o que eles estão fazendo, né? E não enxergam, né? Não tem essa visibilidade do ponto de vista social e do ponto de vista dos direitos desse sujeito, né? Então, é uma visibilidade meio que, né, ambígua, digamos assim. Né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você enxerga, em termos avaliativos, as políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, também em que avanços teve a sociedade, junto com as diversas instituições, ONGs, trabalho das igrejas, nessa, vamos dizer assim, educação da sociedade para lidar ou acolher essa realidade que é a população em situação de rua. Bom, é difícil dizer, né? Eu avalio, assim, como membro desse grupo, desse coletivo de entidades da sociedade civil, que tenta dialogar com o poder público e que tenta propor, construir junto com as pessoas em situação de rua, vamos lembrar disso, né? O novo, o que pode ser novo, o que pode ser criado e ofertado, o que precisa ser ofertado, né? Existe toda uma... eu creio que uma lacuna, digamos assim, nessa coisa do como trabalhar isso junto da sociedade, sabe? Esse trabalho de educação, digamos assim, de uma nova ética, de uma nova postura do cidadão diante das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Ô, gente, eu vou ter que interromper rapidinho para a gente assistir um VT, porque como a gente, né, tem conversado aqui, todos sabem, o número no Brasil, o aumento da população de rua é considerável, né, nos últimos anos. Segundo o IBGE, em 2012, existiam cerca de 1,8 milhão de moradores de rua em todo o território brasileiro, representando cerca de 1% da população. Em 4 anos, o número de pessoas nessa situação aumentou 10%. Já em Belo Horizonte, essa população cresceu 70% em relação aos 1.827 moradores contabilizados no último censo realizado em 2014. Lugar assim é ruim demais, porque ele está matando, está roubando. Você está muito vulnerável na rua, de você deitar num lugar, dormir, alguém te botar fogo. Você está muito vulnerável de os caras brigar na rua, se é um tiroteio, você levar uma bala perdida. Isso daí é uma coisa que é só quem acredita em Deus. Quero toda a tranquilidade da nossa vida e do nosso sofrimento que tem na rua, porque aqui na rua é sofrimento, é um pelo outro. Esses são alguns dos rostos dos mais de 2 milhões de brasileiros que levam a vida nas ruas. E um número tão significativo precisa de políticas e iniciativas públicas eficazes. Nos últimos 3 anos, a população de rua de Belo Horizonte cresceu 70%. E são diversos motivos que levam cerca de 3 mil pessoas a morarem nas ruas. Fruto de uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com a Providência Nossa Senhora da Conceição, o Centro de Referência para a População de Rua existe há 20 anos. E propõe acompanhamento e assistência para que essas pessoas possam seguir uma vida com dignidade, mesmo que nas ruas. Na parte da manhã, a gente propõe um acompanhamento a pequenos grupos, que são as oficinas, né? Oficinas socioeducativas. Então, hoje nós temos oficinas de artes, oficinas de esportes, além de uma oficina de espiritualidade também com alguns voluntários. Temos grupos de alcoólicos anônimos, né, que procura incentivar as pessoas a deixar o uso do álcool e da droga, além desse serviço básico, que é a razão de existir do serviço, né? A pessoa em situação de rua, ela vai encontrar aqui esse local onde ela pode tomar um banho, lavar a roupa. Nós temos 124 armários onde as pessoas guardam os pertences. A ideia de centro de referência é de ser mesmo uma referência de local, onde a pessoa pode estar vindo passar uma parte do dia, encontrar alguma atividade, ou mesmo se desligar um pouco dessa realidade do dia a dia da rua. Há 7 anos na coordenação,
A Luísa explica que os centros de referência muitas vezes são responsáveis por encaminhar essas pessoas a abrigos e repúblicas e, assim, resgatá-las dessas condições precárias de vida. Se a gente pensar que a saída da rua é uma escada, o centro de referência seria o primeiro degrau. Que a gente recebe aqui a pessoa que está, às vezes, num nível maior de desorganização. A pessoa, às vezes, chega aqui sem documento, né? Chega muito conturbada, às vezes é o primeiro momento que ela está na rua. Então, a gente procura oferecer primeiro essa possibilidade da pessoa ir retomando a sua vida, o seu cuidado pessoal, né? Essa é só uma das iniciativas governamentais que auxiliam esse cenário crítico brasileiro. Há 5 anos, Samuel, ex-morador de rua, encontrou uma nova forma de viver. Acho que eu não mudei de vida, né? Acho que eu mudei de endereço, né? Hoje eu tenho uma casa, né? Acho que eu mudei de rodas de conversa muitas vezes, né? Hoje eu faço uma discussão de política pública, né? Hoje eu discuto com outros movimentos sociais, mas não deixo de discutir com os companheiros da rua também. Então, não sei se é uma mudança de vida, mas o que motiva isso? Motiva isso a esperança de que é possível fazer diferente, de que há espaço para todo mundo. Além disso, ele acredita ser filho de iniciativas públicas e hoje é um dos coordenadores de um movimento nacional que nasceu em 2005 em prol dos direitos das pessoas em situação de rua. E a gente começa a fazer uma discussão diferenciada. Não basta assistência social, a gente precisa discutir habitação, a gente precisa discutir direitos, as pessoas estão sendo assassinadas, há muita violência na rua, há muita violação de direito. Hoje nós temos uma população na rua com bastante vinda do sistema carcerário e aí não tem para onde ir, está na rua. Então, como é que a gente vai tratar todas essas demandas que a rua oferta? Compreender a realidade das pessoas que muitas vezes passam despercebidas nos cenários das cidades brasileiras é de extrema importância para investir em soluções efetivas de inclusão social. E esse não é um problema apenas do Brasil. Segundo a Comissão das Nações Unidas, estima-se que há cerca de 100 milhões de pessoas no mundo que não possuem direito à moradia. Hoje eu tenho aqui o que os outros chegam aqui e me dão, que é essa roupa, esse sapato, as minhas coisas. Por causa de quê? A gente pede a Deus para abençoar e dar força e saúde. A gente acabou de conhecer a história do Samuel e de vários outros, moradores de rua. Mas o Samuel, ele é ex-morador de rua e hoje faz parte do Movimento Nacional de Moradores de Rua. Muitas vezes as pessoas conseguem dar a volta por cima, como no caso do Samuel, e sair dessa situação. Mas em alguns casos, tem algumas pessoas que preferem ficar nas ruas a voltar para casa. Egidia, existe alguma explicação para isso? Tem algumas pessoas realmente que não querem sair das ruas? Essa questão de que a pessoa não quer sair da rua, geralmente é dita por quem não ouve a pessoa em situação de rua, tá? Ou às vezes porque desconhece a sua realidade de casa, né? Ou a que fez ele sair, Exato. Né? Aí eu acho que tem que observar isso. Quando vocês falaram do que leva uma pessoa para a rua, tem que considerar todos os elementos que fazem parte desse cenário, dessa história desse indivíduo, o que o levou à situação de rua. Nós fizemos um trabalho de pesquisa junto a trabalhadores em situação de rua no centro de Belo Horizonte, nas praças, principalmente do hipercentro, né? Então, nós fomos ouvir as histórias de vida deles, nós fizemos entrevistas, conversas informais, né? E partimos do trabalho como uma referência para entender a história desse indivíduo. Então, nós fomos entender ali um pouco, por exemplo, a situação de uma mulher, e a situação da mulher é um problema à parte, que precisa ser também pensado, que é muito grave, né? Uma mulher que teve que sair de casa para não ser abusada pelo próprio pai, que a perseguia, né, dentro de casa, partiu para um casamento para fugir daquela situação. No casamento também sofreu violências e desse casamento partiu para um outro relacionamento e foi tendo filhos, como é muito comum às vezes numa pessoa de menor recurso, enfim. E a situação dela, você via as marcas no corpo dela, de todas as violências que ela já tinha sofrido. Ela trabalhava cavando poço, ajudando o pai dela, no primeiro trabalho dela, era cavando poço. Você precisava ver as condições do corpo dela. Então, as marcas do trabalho se fazem presente, tanto no sentido de estruturar esse sujeito, de dizer, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu aprendi a fazer e eu posso seguir nesse caminho, como de sentir também quanta violência já foi colocada sobre ele, né? No caso dessa mulher, por exemplo, ela estava grávida quando nós a entrevistamos e ficamos muito preocupados porque
Hoje, um tipo de violência que é praticada contra essas pessoas é a retirada de pertences por parte do poder público, que vai lá e tira aqueles objetos que são os únicos que eles conseguiram reunir na vida e que às vezes significa muito para eles. Mas para o poder público é considerado inservível. Inservível é o papelão, mas o papelão é material de trabalho para eles, eles vão vender aquilo ali para sobreviver, ou eles vão deitar sobre aquele papelão para dormir. Nós vamos ter que continuar essa conversa, que esse assunto é importantíssimo. Sim. E merece, porque é uma realidade que está aí e a sociedade é chamada a dar respostas, né? Sim. O poder público, etc. Muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço. Obrigada. Como vimos no programa de hoje, por uma série de razões, nem todas as pessoas possuem o aconchego de uma família ou de um lar. Cabe à sociedade e ao poder público cuidar da inclusão social, do reconhecimento e da concretização do acesso de cada pessoa à mesa da dignidade cidadã. Que avancemos na construção diária de uma outra sociedade possível, pautada pela fraternidade, pela justiça, pelo respeito e pelo cuidado com a dignidade da vida. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. Bom, Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!